Filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a redescoberta do ceticismo antigo, no contexto da filosofia moderna, a iniciação à história da filosofia. É curioso que o ceticismo antigo, tanto em sua vertente pirrônica quanto acadêmica, tenha sido praticamente ignorado no período medieval e ressurgido de maneira tão forte no início do pensamento moderno, podendo mesmo ser considerado uma das correntes filosóficas mais importantes e influentes da época, como uma contribuição decisiva para a formação desse pensamento, como demonstrou Richard Popkin. O interesse pelo ceticismo antigo é retomado no Renascimento como parte do movimento de volta aos clássicos. A Idade Média havia em grande parte ignorado os céticos devido à refutação do ceticismo por Santo Agostinho em seu diálogo contra os acadêmicos. Inclusive isso é site, tem livraria contra acadêmicos, tem perfil no Instagram. Embora alguns pensadores da patrística dos primeiros séculos da era cristã, como Eusébio e Lactâncio, tenham discutido argumentos dos filósofos céticos. No contexto da retomada dos clássicos, destaca-se a obra de Cícero, do século I a.C., um grande mestre de retórica e oratória, um grande estilista da língua latina, autor de um tratado político sobre a República Romana e um pensador preocupado com questões de ética. Todos esses elementos foram bastante valorizados pelos humanistas. Cícero é sem dúvida um dos filósofos mais influentes nessa volta aos clássicos. Além disso, seu diálogo Hortênsios, hoje perdido, foi o ponto de partida do interesse filosófico de Santo Agostinho, o que o tornava aceitável aos cristãos. Tudo isso explica a sua importância e influência nesse momento. Ora, Cícero, um pensador eminentemente eclético, foi também autor dos Acadêmica, um diálogo sobre o ceticismo e uma das fontes principais da retomada dessa filosofia. Outra fonte importante foi o Diógenes Laércio, cuja vida e doutrina dos filósofos ilustres, traduzida para o latim no século XV, constitui o ponto de partida da redescoberta de muitos filósofos antigos até então ignorados, bem como o modelo de algumas histórias da filosofia ou quase crônicas filosóficas que serão escritas em seguida. Finalmente, a obra de Sexto Empírico, o principal expositor do ceticismo antigo em sua vertente pirrônica, é traduzida no século XVI, passando a influenciar fortemente o pensamento filosófico, principalmente quanto à discussão sobre a natureza humana e sobre a possibilidade do conhecimento de Montaigne, Hume e Kant. Os tropos, argumentos tradicionais dos céticos contra os dogmáticos, encontram-se presentes em muitos filósofos desse período. As fontes céticas estavam, portanto, disponíveis e o contexto da época, com suas crises profundas, rupturas e conflitos, favorecia a retomada das discussões dos céticos antigos. Examinemos um pouco melhor estes pontos de retomada do ceticismo. Os céticos se destacaram na antiguidade pelo questionamento das pretensões dogmáticas ao saber e por apontarem a inexistência de um critério decisivo, objetivo, absoluto ou uma verdade inquestionável e irrefutável, como um dogma quer que seja, para resolver disputas e conflitos entre teorias rivais. Ora, a crise da escolástica, a rivalidade entre protestantes e católicos, aristotélicos e platônicos, bem como a oposição entre ciência antiga e ciência moderna, parecem reproduzir exatamente o cenário de conflito de doutrinas discutido pelos céticos, despertando assim o interesse pelos argumentos desses filósofos. Além disso, os céticos foram talvez os primeiros filósofos a questionar a possibilidade do conhecimento e a levantar a questão sobre os limites da natureza humana do ponto de vista cognitivo, o que será um dos grandes temas do pensamento moderno até Kant. Nicolau de Cusa, em seu De Docta Ignorantia, ou da Douta Ignorância, de 1440, é um dos primeiros a tratar essa temática, argumentando que os limites de nosso entendimento só podem ser superados pela fé. Em seu De Conjecturis, sustenta que todo conhecimento é conjectural e que a certeza é impossível, atacando as demonstrações lógicas dos aristotélicos e propondo, em lugar disso, uma arte conjectural, com tabelas numéricas de inspiração pitagórica e neoplatônica. A única saída está no elemento divino da natureza humana. Vê assim o homem como um microcosmo que reflete em si a grandeza do macrocosmo. Argumentos nessa linha contra as pretensões tradicionais à cientificidade encontram-se em Cornélio Agripo de Nettesheim, que viveu entre 1486 e 1565, um antigo defensor do ocultismo, cujo De Incertitudine et Vanitate Scientiarum et Artium, ou sobre a incerteza e o caráter vão das artes e das ciências, defende a revelação e a fé como únicas possibilidades de superar a incerteza de uma ciência incapaz de alcançar o verdadeiro saber. O principal crítico da ciência tradicional e do método aristotélico foi um médico de origem portuguesa, Francisco Sanches, que viveu entre 1550 e 1623. Em sua obra Quod Nihil Situr, ou Que Nada Se Sabe,
de 1581, Sanches ataca o ideal de uma ciência dedutivamente demonstrada, defendendo a experimentação e a verificação como o único método aceitável, ainda que possibilitando apenas conclusões parciais e limitadas. Erasmo de Roterdã, em sua polêmica com Lutero acerca do livre-arbítrio, já havia levantado o problema do critério quanto à questão da interpretação das Sagradas Escrituras. Contra a defesa por Lutero da interpretação fiel baseada em sua luz natural, como mais autêntica do que a da Igreja, Erasmo contra-argumenta que não temos por que considerar essa interpretação como melhor, já que não temos um critério independente para avaliá-la, o que seria possível por meio de um acesso direto à Palavra de Deus. Não há motivo, portanto, segundo Erasmo, para não aceitarmos a interpretação tradicional, já que no fundo todas se equivalem. A oposição entre a interpretação protestante e a católica suscita a tipicamente cética da ausência de um critério conclusivo para se resolver a divergência. No entanto, é talvez Michel de Montaigne, que viveu entre 1533 e 1592, quem pode ser considerado o filósofo mais importante desse período, quanto à retomada e ao desenvolvimento do ceticismo, inclusive devido à sua influência em Descartes. Na Apologia de Raymond de Sebon, um dos textos mais longos dos ensaios, Montaigne faz uma apresentação dos argumentos e princípios básicos do ceticismo antigo, que serviu de ponto de partida para muitas das discussões sobre o ceticismo nos séculos XVI e XVII. Sua visão cética tem, na verdade, uma dimensão mais ética do que epistemológica, ao defender o ideal de vida equilibrado e moderado, apesar de não haver princípios morais e éticos universais. Essa posição foi importante devido ao grande prestígio político e intelectual de Montaigne, defensor da necessidade de adoção de uma atitude de tolerância religiosa no momento em que a França se encontrava dividida entre católicos e protestantes em guerra. Segundo Montaigne, não temos argumentos racionais para a defesa da religião, todos os argumentos sendo questionáveis para o ceticismo. Não há, portanto, por que defender uma determinada religião contra as outras em um sentido tão radical que leve à guerra, à morte e à destruição. Montaigne adota assim um fideísmo moderado. Já que não há argumentos em favor de uma determinada interpretação filosófica ou teológica da religião, é a fé que deve prevalecer. A fé não necessita de defesa racional ou de argumentos a seu favor, por ser uma experiência do indivíduo, e é nisso que se apoia. A visão cética de Montaigne pode ser considerada um dos pontos de partida do subjetivismo e do individualismo que encontramos na obra de filósofos do século XVII, como Descartes. Diante de um mundo de incerteza mergulhado em guerras e conflitos religiosos e políticos, o homem refugia-se dentro de si mesmo. Vamos um pouquinho aí da redescoberta do ceticismo antigo na filosofia moderna. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sinal e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, baby. Até a próxima.